Enfim, a reflexão dessa noite, amados, é uma reflexão bem curta, tá? Uma reflexão reflexão mesmo. Eu queria chamar de... Tem até, e é com base nesse livro também que eu tirei algumas dessas reflexões, um livro chamado No Divã de Deus. Então assim, é como se nós estivéssemos, sabe, nesse lugar de reflexão, mas não falando com um psicólogo, não falando com um terapeuta, mas falando com o próprio Senhor. Então assim, a partir desse olhar, dessa reflexão sobre a nossa própria vida, que eu queria trazer os amados aqui a reflexão dessa noite. Amém? Queria começar encorajando os irmãos, fazendo uma pergunta, tá? Aqueles que são mais novos, tipo Yasmin, Caio, Pedro, tem alguma lembrança negativa da sua infância? Ou todos nós, uma memória assim que tenha sido muito negativa, ou algo de muito ruim que aconteceu com a gente, ou uma situação inesperada, ou uma relação indevida com uma pessoa, ou um acontecimento assim, inesperado, de repente, assim, de um momento, algo que aconteceu que marcou a gente, deixou a gente marcado, e que ainda que nós estejamos agora, não precisa me falar, tá, gente? É só vocês com vocês mesmo, na mente de vocês, tá? Ainda que a gente já tenha agora bastante idade, né? Bastantes anos, né? A gente ainda consegue lembrar disso, assim, e lembra com um certo ar assim, de negatividade. Será que aconteceu alguma coisa na nossa vida com que a gente tem essa certa negatividade, assim, que eu lembro, sabe, alguma coisa ruim que possa ter acontecido com a gente? A partir disso, porque existem coisas que nos marcam, né? Existem coisas que nos marcam, ficam marcadas. Nós somos como que uma caixa registradora. Nós vamos registrando tudo da nossa vida. Só que algumas coisas que são desagradáveis, nós registramos, mas a gente não quer lembrar daquilo. Então a gente deixa em lugares escondidos dentro da gente. Lugares soltos, essas memórias, sentimentos represados, lembranças que a gente quer esquecer, ficam dentro da gente e acaba que muitas das vezes essas coisas ficam como se fossem fantasmas assombrando a nossa mente, assim, querendo a todo momento, sabe, aparecer tipo um zumbi. E a gente, sai pra lá, zumbi! Em nome de Jesus, deixa essa porta trancada aí. Então dentro da gente existem casas, imagina aquelas portas ali, tá? E ali dentro tem fantasmas de coisas que nós vivemos, de situações que nós passamos, negativas e que a gente trancou, que a gente quer deixar trancado ali dentro. A gente não quer deixar... Só que eles ficam batendo na porta e faz barulho. Quando a gente olha assim, a gente tem uma espécie de medo. Então são essas coisas que aconteceram na nossa infância ou na nossa adolescência, que nos marcou, e a gente considera isso algo negativo. Não precisa me falar. Amém? Pense nisso aí. Vamos confrontar essa memória que a gente tem, essa experiência, essa possível memória, essa possível experiência que a gente possa ter tido, porque às vezes não, eu não lembro de nada da minha infância, eu lembro de coisas boas. Mas vamos confrontar essa memória com um salmo da palavra de Deus. E a gente confronta essas coisas que a gente está trazendo e quem sabe o Senhor encontra espaço para que a palavra dele vá nos limpando, sabe? E essas coisas possam sair de dentro da gente, a gente encontrar um ambiente mais tranquilo na nossa mente, sentir a paz do Senhor para a gente poder viver os nossos dias. Não é possível, irmãos? Amém? Então convido os irmãos a abrir a palavra lá no livro de Salmo, no Salmo 129. O texto diz assim, olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso, ou sobre as minhas costas, lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata o feixe. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Um salmo bem curto, né, irmãos? Mas ele está falando aqui de uma espécie de uma angústia que é viver. Irmãos, viver, muitas das vezes, para a gente, se torna um sentimento assim angustiante. Por quê? Porque a gente quer fazer da nossa vida, apenas de momentos bons, né? A gente não quer fazer, a gente não se esforça de
todas as maneiras possíveis para a gente conseguir fazer da nossa vida apenas momentos bons, momentos positivos, de que tudo dê certo, de que a gente seja feliz, que a gente seja alegre, que a gente seja próspero, não é isso? Em busca da felicidade, enfim. Mas a vida não é só isso. O Senhor já tinha nos advertido no início, olha, no mundo tereis aflições. Então ele sabia que o mundo era repleto de aflições. Mas ele dizia assim, olha, tem bom ânimo, porque eu, Deus, venci o mundo e deixo o exemplo para vocês. Vou estar com vocês, ajudando vocês a também vencerem os problemas de vocês. Então, eu fiquei prestando atenção nisso que o salmista falou. O que ele falou, Davi falando, cara, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. O cara já era velho, ele lembrava ainda. Desde a minha mocidade estão me angustiando. Sabe, desde a minha mocidade, ó. Engraçado que ele está falando de são pessoas que me angustiam. E aí eu fui lá no original buscar esse termo. O que significa esse termo angústia lá no texto original? Muitas definições para a gente poder entender o que seria angústia. Então assim, ó, está em aperto, ser estreitado, em aflição, sitiado, atado, amarrado, limitado, confinado, estar em apuros, sofrer opressão, ser hostilizado, ser incomodado, ter inimigos, ser assediado. Tudo isso faz parte desse conjunto, sabe, de definição dessa palavra angústia. Então, assim, se a gente pudesse traduzir isso aqui, a gente diria assim, olha, eu sofro alguns desses problemas desde a minha infância. Tenho sido amarrado, preso, assediado, incomodado, hostilizado, enfim, desprezado, tenho inimigos que têm se levantado no meu caminho desde a minha infância. É o que o Salmo está dizendo. E aí, engraçado que às vezes a gente pode dizer assim, pô, mas esse cara está com uma visão muito negativa da vida. Ele pode, exatamente, é um pessimista, ou então ele tem aquela síndrome de mania de perseguição. Quem já tem mania de perseguição? Eu tenho um pouco disso, eu acho que todo mundo está contra mim. Eu acho que tem um amigo que é diferente, um irmão em Cristo de outro grupo, que ele acha que todos amam ele, as pessoas estão odiando, mas ele acha que todo mundo ali me ama. É uma síndrome contrária. Já está todo mundo em paz, mas, pô, o pessoal não está gostando, está com uma mania de perseguição. Mas aqui a gente percebe que o salmista se preocupou com isso. Ele falou assim, olha, desde a minha infância estão me angustiando, desde a minha adolescência, Israel que o diga. Ou seja, ele está dizendo, Israel sabe do que eu estou falando. Israel sabe. É algo que é historiável, sabe? Essas dores podem ser comprovadas. Não é uma mania de perseguição. Essas coisas que eu estou falando não é coisa de uma mente doentia que está inventando inimigos onde não existem. Não, as pessoas sabem do que eu estou falando, porque as pessoas viram. Teve outras pessoas que compartilharam desse sofrimento que elas viram. Então, assim, são angústias que podem ser comprovadas, que são tangíveis. Qual de nós não passou por situações dessas? Qual de nós? E ele continua. Ainda no versículo 2, essas dores que ele sente, irmão, olha só, no versículo 2 que ele fala. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. São dores que marcam ele. Mesmo ele já sendo um rei, ele está no trono. Pode fazer o que ele quer, e esse poder de fazer o que ele quer, muitas das vezes, lhe autoriza a fazer até mesmo coisas equivocadas, como ele fez, né? Se tornar um homicida. Ele está no trono de Israel, e ele está lembrando ainda da época de criança. Todos nós somos assim. Nós não conseguimos nos descolar das fases da vida em que nós vivemos. A gente é, na verdade, um conjunto de uma história. Sabe, o que nós somos agora é o resultado de tudo que nós vivemos. A gente vem somando situações, a gente vem somando coisas e vem... Não falei que nós somos uma caixa de registro? Nós vamos registrando tudo que a gente vive. Nós não somos só o eu, o agora. Nós somos o ontem, o anteontem, até o dia do nosso nascimento. Até o dia em que estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Da vida intrauterina, nós temos registro dos sentimentos que nossa mãe passou para a gente. Está registrado. Se a nossa mãe teve vontade de nos ter, então nós sentimos acolhida. Se nossa mãe, por algum motivo, não teve vontade de nos ter, nós sentimos uma espécie de uma rejeição, porque nós vamos registrando tudo. O Senhor nos fez assim, caixa de registro. Nós vamos simplesmente registrando. Então, essas coisas que aconteceram com Davi, marcaram ele, são dores, são angústias marcantes. Está impresso nele. São lembranças que muitas das vezes ele até quer esquecer, mas ele não consegue.
Sabe, tem aquela coisa que a gente quer lembrar e não consegue, a gente esquece. E tem coisa que a gente quer esquecer e não consegue, fica sempre na nossa mente ali, né? Tá sempre ali. Como é que a gente é contraditório, como a gente é complexo, né? Olha como a nossa mente é complexa. Então, assim, são dores marcantes. Agora, o que ele fala no versículo 3, prestaram atenção? Rapaz, não sei se vocês entenderam bem o que ele falou aqui no versículo 3, ó. Ele disse que é como se um arado passasse no dorso dele. Talvez a gente não tenha muito clara a visão de um arado. O que é um arado, sobretudo naquela época? É uma parada assim, desse tamanho assim, mais ou menos assim, cheia de dentes assim, que o cara bota na terra, amarra numa corda, bota no cavalo ou no boi, o boi vai puxando e aquilo vai arranhando a terra assim, ó, para poder tirar as pedras, deixar a terra fofinha e deixar uns sulcos assim na lateral para a água poder escorrer ali, e ali eles botam as sementes e aí a terra fica pronta para o cultivo. Hoje em dia o arado é tão moderno, e hoje em dia é uma máquina, né, que ele vai passando assim na terra, ele já vai cuidando da terra, ele já vai colocando a semente, já sai tudo plantado. Naquela época não, o boi vinha, puxava o arado, deixava a terra prontinha, aí depois vinha um outro lá colocando as sementes, depois vinha um outro regando. Semeador, exatamente. A ideia, exatamente. O semeador vinha jogando as sementes, umas sementes caía certinha, outras caía à beira do caminho. Perfeito, meu irmão. Aí. Tudo combinado, tá, irmãos? Mas enfim. E é interessante, irmãos, é que por ser nas costas, por ter sido nas costas, esse gancho que entrou e feriu ele, isso pode representar duas coisas. Pode ser que ele estivesse lembrando de uma traição, ele pode ter sido traído, porque geralmente uma facada nas costas é sempre a menção de uma traição, né? Um ataque pelas costas, que não dá chance da pessoa se defender, ela está indefesa e simplesmente atacam pelas costas. Então assim, ele se sente como, essas lembranças dele da infância, era como se um arado passasse nas costas dele, então pode representar uma espécie de uma traição que ele sofreu, ou uma atitude constante, ou seja, o arado está passando e passando de novo, sabe? Então assim, essa menção ao arado pode tanto ter sido uma traição, como pode ter sido uma questão constante, uma dor constante, que está sempre ali, ele vivendo e vendo aquela dor volta, ele não consegue lidar com aquela dor, aquilo desestabiliza ele, mas enfim, teve algo que rasgou, e isso rasgou as costas dele, rasgou, você imagina aquilo passando. No versículo 4, fecha não, irmãos, continua aí. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Irmãos, nós temos que perceber que quem é que na cabeça dele estava fazendo essas agressões, causando essa angústia a ele? Os ímpios. Então, as relações que ele tinha com as pessoas, com os ímpios, aqui ele está botando em ímpio, né? Nós podemos mencionar ímpio, aqui aquela pessoa fora de Israel. Então, assim, a relação que ele tinha com essas pessoas, de alguma forma, foi essa relação que afetou ele. Não foi num acontecimento. A lembrança negativa que ele tinha não foi, ele caiu do cavalo, por exemplo, se machucou. Não. Foi a relação que ele teve com alguém e essa pessoa o feriu. E o feriu pelas costas, assim, o traiu, machucou, sabe? Então são relações que ferem. Mas se ele... A gente não sabe exatamente de quem que ele estava falando, mas ele podia estar falando de... Aqui ele menciona ímpios, né? Mas ele podia estar falando de várias outras pessoas, pessoas do seu círculo familiar, pessoas da sua parentela, pessoas da sua vizinhança, pessoas da sua escola, pessoas da sua igreja, pessoas, enfim. As pessoas simplesmente estão aí, estamos ferindo uns aos outros, às vezes, né? Querendo, às vezes por querer, às vezes sem querer. Às vezes sem querer. São passivos dessas relações. Mas o que eu queria chamar a atenção é que no caso de Davi, eram relações ruins, né? Eram relações negativas. Eram essas relações que ele estabelecia com as pessoas que estavam, de certa forma, perto dele, lidando com ele, é que causava nele todo esse sofrimento, toda essa angústia, enfim. E que muitas das vezes pode representar um colega, pode representar alguém da nossa família, trazendo isso, aplicando isso no nosso dia a dia, aplicando isso na vida que nós temos hoje. Então, assim, nós pensamos em algo. Eu não sei se o que vocês pensaram, se vocês pensaram em alguma coisa, tá? Eu não sei, só vocês e Deus sabem. Então, assim, eu não sei se tem alguma semelhança com essa história de Davi. Se as coisas que... Eu pensei que em várias coisas da minha vida, da minha infância,
E assim, tem muita semelhança com essas coisas que Davi viveu, sabe? E aqui nessa angústia dele que ele está vivendo, às vezes o problema dele se assemelha ao nosso problema. Pô, Alex, tá, tudo bem, mas até onde você quer chegar com isso? É só identificação de problemas? Problemas todos nós temos. Você quer que eu fale do meu problema? Tá, vou abrir aqui meu baú de problemas e a gente vai ficar aqui até amanhã. Não. A nossa intenção é reconhecer o problema, levar diante do Senhor, para que a gente possa experimentar também a cura. Amém? Amém. Então, de alguma forma, irmãos, de alguma forma, essas características gerais dos problemas de Davi podem se assemelhar aos nossos problemas. Mas eu não quero que a gente foque nos problemas. Eu quero que a gente foque na cura. Porque o texto mencionou problemas, mas o texto também menciona alguns aspectos que podem nos servir de lições para uma cura. Alex, milagrosa? Não, eu creio que o Senhor faz milagre, sim. Mas eu creio que só a gente está refletindo sobre isso. E se a gente se apropriar da palavra do Senhor com autoridade, com fé, é um caminho para o Espírito Santo atuar no nosso interior. Amém, irmãos? Amém. Então agora, vamos focar em algo que a gente talvez não tenha prestado atenção. Alex, se você está falando, eu não consegui ver cura nenhuma disso aqui, tá? Só consegui ver problema igual você mencionou aqui. Olha, preste atenção no versículo 4. Como é que ele começa apresentando o Senhor no versículo 4? O Senhor é justo. Rapaz, a justiça de Deus. O Senhor é justo. O Senhor é o nosso Salvador. Amém. Ele nos salvou. Ele está nos transformando. Mas, irmão, nós precisamos prestar atenção numa coisa. Deus é justo. Porque quando a gente passa por um problema, a primeira coisa que a gente entra em crise, sabe, uma situação que é negativa, que a gente entra em crise, é com a justiça de Deus. Deus, você não é justo, não é possível. Por que você deixou essas coisas acontecerem? Por quê? Ou eu estava indefeso, ou eu não sabia como responder, ou eu não sabia como reagir. Por que você deixou essas coisas acontecerem? Você não deve ser totalmente bom. E aí entra os filósofos dizendo, né? Os filósofos diziam, ou Deus não é totalmente bom, ou ele não é totalmente poderoso. Porque se ele for totalmente bom e totalmente poderoso, ele teria acabado com o problema da humanidade. Se a humanidade vive esses problemas, ou porque ele tem uma vontade de curar, ele é totalmente bom, mas ele não é todo poderoso. Ou ele é todo poderoso, mas ele não é bom. Mas na verdade não é nada disso. É que o nosso Deus é justo. E muitas das vezes, das situações que a gente vive, irmãos, preste atenção. A gente está colhendo o que nós plantamos. A gente está colhendo o que nós, não necessariamente nós. Muitas das vezes, por estarmos nessa esfera, dessa terra desequilibrada. Essa terra desequilibrada. Que Deus não fez a terra desse jeito, mas o homem tornou a terra desse jeito. Então, a gente acaba colhendo os frutos de estar nessa terra, sabe, desajustada. Mas uma coisa é certa, Deus é bom e Deus é justo. Deus é justo. Eu mencionei no domingo que eu acabei de passar por uma tragédia na família. Um primo meu, irmão, Cristo, casou ali na igreja, no Senhor, família bonitinha e tal, 38 anos, novinho, dirigindo o caminhão, trabalhando, o caminhão bateu e ele morreu. Pegou fogo e ele morreu. Domingo passado, retrasado. Eu fiquei pensando, Deus, cadê a justiça de Deus? Por que o Senhor não acordou ele? Porque se é que ele dormiu no volante, não se sabe o que aconteceu. Mas cadê? Isso não foi justo, Deus? Mas eu fiquei pensando, será que o Senhor não falou com ele quantas vezes? Cara, você está trabalhando demais, de segunda a segunda, sem dormir. Será que pessoas não levantou para falar alguma coisa? Olha, cara, será que Deus não falou com o rapaz? Se é perigoso você estar levando, você está dormindo aí no volante, olha, sabe, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Será que ninguém falou nada? Eu não conheço a fundo a vida dele para saber, para dizer, mas eu creio que Deus levantou com certeza pessoas para falar, pessoas para orientar, situações, mas a gente acaba insistindo no erro, porque a gente acaba naturalizando, depois a gente colhe o que a gente plantou. Mas uma coisa é certa, a gente colhe o que a gente plantou, mas isso não altera a justiça de Deus. Deus nos amava e Deus nos ama. E ainda assim, mesmo Ele nos amando, nós estávamos condenados ao inferno. Quando Cristo morre, o sangue dele nos lava. Agora a nossa culpa, não temos mais culpa. A nossa culpa foi tirada, a justiça dele foi cumprida. Então Ele providenciou. Se nós criamos perdição para nós, Ele criou salvação para nós. Nos abençoar porque Ele nos ama. Ele não vai se derramar no nosso interior só porque nós queremos. Ele é santo. Para que a gente receba de um Deus santo, a gente precisa andar em santidade. Senão, Ele não vai abrir mão de quem Ele é só porque a gente quer.
ou só porque a gente está pedindo numa reunião, num surto que nos dá naquele momento ali, que a gente volta na segunda-feira e a gente esquece tudo. Ele não vai abrir mão, porque ele é justo. Então guarda uma coisa, irmãos. Deus é justo. E a justiça de Deus serve para nós como exemplo. Amém? Serve para nós como incentivo, para nós buscá-lo na sua justiça, nós buscá-lo na sua vontade, que é sempre perfeita. Boa, perfeita e agradável, como diz Paulo. Amém, irmãos? Beleza. Vamos para o segundo aspecto. Isso é justo. Ainda no versículo 2. Continua, por favor. Cortou as cordas. O Senhor é justo. Cortou as cordas de mim. O que vocês acham que significa essa expressão, irmãos? Cortou as cordas dos ímpios. Eu não sei, acho que a pessoa estava toda amarrada em corda, ele foi lá e cortou. Será que é isso? Não. Olha o que ele falou no versículo anterior. Ele disse, os arados, não é isso? Puxou sobre o dorso das nossas costas. Então ele foi lá, irmãos, e cortou. O boi agora, a corda que puxava o arado, ele foi lá e cortou. Aquilo que nos feria, aquilo que nos matava, aquilo que nos angustiava, ele foi lá e cortou. Então, olha a bondade dele. Mas ele não nos livra. Ele livra sim. Ele tanto nos livra que nós podemos ter passado por vários problemas, mas nós estamos aqui. A intenção de Satanás com essas situações que nós passamos era nos matar. E se nós só estamos vivos aqui agora, podendo ouvir essa palavra, porque ele simplesmente cortou a corda do arado. E a intenção desse arado era ficar ali nas nossas costas até nos aniquilar por completo. Mas o Senhor foi lá e cortou, irmãos. Pensa em Paulo. Paulo perseguia a igreja. Paulo matava os irmãos. Ou pelo menos apoiava aqueles que matavam. Paulo entrava nas igrejas. Paulo, sabe? E em determinado momento, sabe? Paulo está indo perseguir a igreja. Paulo cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, o que a voz fala para ele? A voz que ele ouve. O que a voz diz para ele, irmão? Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, preste atenção. Ele estava perseguindo os irmãos. Mas Deus falou assim para ele, ó. Por que você me persegues? Qual foi a resposta de Paulo? Senhor, quem és tu? Para que eu não estou perseguindo Deus, não. Esse Deus tremendo aí, pelo contrário. Esse Deus aí eu sigo. Eu estou perseguindo esses hereges cristãos aqui que não estão te seguindo conforme a lei de Moisés. Aí o Senhor falou assim, ó. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe o que isso significa, irmãos? Que cada um daqueles pequeninos que Paulo estava perseguindo era o próprio Senhor. E o Senhor se levantou em socorro deles. O Senhor, dessa vez, não cortou a corda. O Senhor, dessa vez, derrubou ele do cavalo. Pá, deu um tapa. Mas é assim que o Senhor tem feito. É assim que o Senhor faz. Sabe? O Senhor vem a nosso favor. O Senhor dá elementos para que a gente possa superar essas crises, para que a gente possa superar essas coisas ruins que nos acontecem. Sabe? E para que a gente possa lidar com isso com uma outra mentalidade. Uma outra mentalidade. Olha o que a gente precisa entender, irmãos. Versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião, a cidade santa. Sabe o que isso significa, irmãos? E nós precisamos entender por que o Senhor levantou para cortar a corda do boi que estava oprimindo Davi. Irmãos, porque nós precisamos entender que nós, assim como Davi, mas nós, hoje, temos um dono. Nós não estamos livres desse mundo. Nós temos um dono. Porque nós fomos comprados. Nós estávamos lá no mercado de escravos, expostos, pendurados. Passou alguém e falou, quero todos eles. Estávamos todos nós. Ele falou, quero todos eles. Tem dinheiro para pagar? Meu sangue paga. Ele morreu em nosso lugar. A dívida deles eu pago. Nós fomos comprados. Então nós temos um dono. Mexeu conosco hoje, está mexendo com o nosso Senhor. Nós precisamos entender isso. O Senhor entra nas nossas guerras para lutar as nossas guerras juntamente conosco. Ele está conosco, lutando essas guerras. Esses conflitos que a gente está vivendo, se essas lembranças, se por acaso a gente tem, nós não estamos sozinhos. Ele está lutando juntamente conosco, sabe por quê? Porque se Satanás queria nos destruir, ele entrou nessa história, cortou essa corda, porque ele agora quer nos edificar. Ele agora quer nos transformar. Ele agora quer fazer com que sejamos completos, perfeitos, e que nos livremos dessas prisões, dessas angústias, dessas coisas que nos fazem sofrer.
Que a gente possa entender e não aceitar isso. As nossas lutas, as nossas guerras, desde o momento que recebemos o Senhor, é a guerra do Senhor. Tudo que você entra para travar agora, Deus está entrando juntamente contigo. Alex, então ele está me apoiando em tudo? Ele está te apoiando em tudo. Pode ser que ele não esteja apoiando nos seus atos. Pode ser que você esteja entrando numa guerra de forma equivocada. Sem a arma necessária. Ou na hora que é para entrar agachado, porque está vindo tiro no alto, você entra com o peito aberto. Ele fala, abaixa! Pode ser que a gente esteja entrando numa guerra de forma despreparada. Mas ele está ali, abaixa, Carol. A vozinha dele falando, abaixa. Então levanta, agora anda, prossiga. Eu estou com você, vai dar certo. Você vai vencer, você vai superar. Por quê? Porque nessa guerra que você está travando, também é minha guerra. É minha guerra. Olha o que diz o texto de Zacarias. O Senhor falando para Israel. Israel hoje representa a igreja. Nós somos Israel de Deus, amém? Os verdadeiros israelitas, não é isso? Que Abraão nos deu essa possibilidade. Então olha o que ele falou. Zacarias 2:8. Pois assim, Zacarias capítulo 2, versículo 8, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ele está falando isso para Israel. Aquele que tocasse em Israel, tocava na menina do olho do Senhor. O que significa isso, irmão? O que significa isso? Quem tocasse em Israel, tocava na menina dos olhos do Senhor. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos do Senhor. O salmista fala assim, Senhor, cuida de mim, me guarda como a menina dos teus olhos. O que significa isso, irmão? Ser a menina dos olhos do Senhor. Isso é um significado. O que significa isso? Os olhos dele estão a todo momento fixos na gente. Todo momento fixo, em cada um de vocês. Em cada um de nós fixos. Se não veio para cá, ele está ali. Se não veio para cá, ele está aqui. Ó. Por quê? Porque como é que ele pode isso, Alex? O espírito dele, é os olhos dele dentro de você. Então, qualquer que seja a batalha que você entra, ele está junto contigo. Pode ser que você não esteja ouvindo o general. Ou o general está falando, você não está dando vazão, mas ele está contigo nessa batalha. E ele está contigo. Você por quê? Porque desde o momento que ele entrou em você, ele não vai sair mais. Ele vai contigo até o final. E essas coisas que passaram, essas coisas, sabe, esses arados que passaram sobre a gente, ele vai, sabe, dizer assim, olha, calma, essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Descansa nisso, você tem Deus agora, você não está sozinho, você tem Deus, você não está sozinho. Você tem Deus, contigo, eu estou contigo, você é menina dos meus olhos, você é importante para mim, eu estou cuidando de você, porque eu vou te transformar. Qualquer que tenha sido as coisas do passado, você vai ter um presente diferente e você vai ter um futuro glorioso. Amém, irmãos? Amém. Então, o Senhor corta as cordas. O Senhor vem em nosso favor. O Senhor... E para terminar, irmãos, do versículo 6 ao versículo 8, lá dos Salmos. Lê para mim, por favor, aí. Sejam como a erva dos telhados. Esses ímpios que amaldiçoaram Davi, que angustiaram Davi, que fizeram, sabe, todas aquelas coisas que a gente leu aqui, tudo isso, olha o que aconteça com eles. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que arranque, como a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os peixes enche seu braço. Nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O que ele está dizendo? Alex, essas pessoas que causaram esses males na vida de Davi, ele está dizendo assim, ó, vão ser pessoas que em geral, tá, não frutificam. É como aquela planta que nasce, fica ali, o cara não deu fruto nenhum, recolhe aquilo ali, joga fora, está aqui só ocupando espaço na terra, à toa, não frutifica, seca. E são pessoas, como o texto diz assim, né, os versículos finais, o último, nem tão pouco as pessoas que passam dizem, Deus te abençoe, porque não reconhece bênção. Puxa, Alex, mas e se essas pessoas forem do meu círculo próximo, se as pessoas forem filhos de Deus, o que isso significa? Então quer dizer que essa maldição está recaindo sobre a vida da pessoa? Não, não é isso. Não é isso. Preste atenção. Todos nós somos factíveis de agir certo ou de agir errado a todo momento da vida. Todos nós. E nós fazemos isso a todo momento. A gente acerta e erra,
E quando a gente erra, com certeza a gente está ferindo alguém com o nosso erro. Alguém próximo, né? Às vezes a gente fere a gente mesmo, mas na maioria das vezes a gente fere alguém próximo. Mas o que o salmista está dizendo aqui? Que as pessoas que não se arrependem, as pessoas que não saem desse lugar, sabe? Que não passam a frutificar, sabe? Elas vão secar, vão morrer seca. Porque a falta de arrependimento é isso, irmão. É um resseco, não serve para nada, não desfruta da bênção do Senhor. Enquanto que para nós sermos livres dessas amarguras, sermos livres dessas lembranças, nós precisamos entender que temos um Deus justo, que as nossas guerras é guerra do Senhor, que Ele vem em nosso favor e que nós, sabe, Ele vai nos ajudar a nós nos livrarmos dessas amarguras, porque no nosso coração vai haver perdão. Se houver perdão no nosso coração por aquilo que fizeram conosco, se houver perdão, a gente vai frutificar. Mas se nós ficarmos amarrados nas amarguras, presos nas amarguras, só reclamando das angústias, sem deixar o Senhor trabalhar no nosso interior para sermos livres, se nós ficarmos presos nisso a vida inteira, aquelas lembranças voltando, aquelas coisas sempre à tona, sabe? Se isso acontecer conosco, nós vamos morrer seco, sem frutificar. Morrer seco, o que eu digo, é não cumprir o propósito. Deus está ali contigo, querendo te ajudar, mas você não quer ceder, você não quer soltar as amarras. E se você resolver soltar as amarras, Senhor, eu coloco essas angústias diante do Senhor, eu perdoo tudo que fizeram comigo, eu perdoo. E eu te peço perdão se eu por acaso fiz algo de equivocado, se eu machuquei alguém, às vezes sem saber. Peço perdão, Senhor, para que o perdão possa me limpar, possa me livrar e possa me habilitar a viver dias de descanso, de renovo na sua presença. Então, amados, nós precisamos entender essas coisas. Os nossos conflitos, os nossos traumas precisam ser encaixados na justiça de Deus. Os nossos traumas, precisamos olhar para eles e dizer para eles, olha, você não vai me destruir não, porque você está lutando não é contra mim, é contra o meu Deus. É quem me comprou, é quem me salvou. E o meu Deus é um Deus bom, o meu Deus é um Deus justo. E eu perdoo se alguém me feriu. Eu estou livre disso. E eu vou viver para frutificar em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Faça essa oração, sabe, lá no seu íntimo, lá no seu interior. Se você lembrou de algo, sabe, que te machucou, que te feriu, que não foi positivo, de alguma forma, em algum sentido, sabe, coloque isso diante do Senhor agora. Fala, Senhor, estou aqui, como foi lido na tua palavra, Senhor. Sabe, me feriram, como se tivessem me traído aqui nas minhas costas, Senhor, sabe? Eu sentia as dores desse ferrão aqui entrando nas minhas costas e eu nem fiz nada para merecer essa traição, Senhor, para merecer esse ferimento, Senhor. Sabe, parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não cuidou de mim, sabe, Pai? Mas eu estou entendendo agora que não é nada disso, Senhor. Pelo contrário, eu estou entendendo que o Senhor me ama, o Senhor me ama e que essa luta é por causa que eu estou passando, é porque o Senhor quer me transformar por completo, o Senhor quer mostrar para mim que o Senhor é o meu Deus, sabe? O Senhor quer fazer eu dar um passo avante, eu sair desse lugar de comodismo e amadurecer e passar a frutificar. O Senhor quer me levar no lugar de liberar perdão, sabe? De liberar perdão de coisas que fizeram conosco e que nós muitas das vezes fomos vítimas, nem tínhamos forças, nem sabíamos como resistir, mas é essa inquietude do mundo, essa instabilidade do mundo, das trevas no mundo que de certa forma me alcançou, Senhor, mas agora em nome de Jesus, eu entrego essas situações, eu entrego as marcas que ficaram dentro de mim, sabe? Eu entrego diante do seu altar, eu entrego diante do Senhor, e eu busco pela sua cura, eu busco pela sua libertação, eu busco do Senhor se levantando em meu favor, e o Senhor dizendo, olha, eu te amo, você, meu filho amado, minha filha amada, e eu cuido de você, eu cuido das tuas feridas, como aquela ovelha desgarrada que o Senhor pegou, botou no colo, sarou suas feridas. Em nome de Jesus, nós, sabe, nessa noite, nós tomamos posse, sabe, desse agir de cura do Senhor, desse agir de cuidado do Senhor, desse agir de libertação, sabe, nos libertando das amarguras, das amarras, das lembranças ruins,
sabe? E queremos entregar tudo isso diante do Senhor agora. É forte demais para nós, é além das nossas forças, mas não é nada para o Senhor. E eu reconheço que o Senhor está lutando as minhas guerras. O Senhor se levanta em meu favor. E a sua justiça vai prevalecer na minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por experimentar perdão, tanto pelo que eu fiz, quanto pelo que fizeram comigo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.